acho que até mesmo o Cruzeiro entra nessa brincadeira. Mas aí a história é outra, é mais longa, a gente não vai entrar no mérito. Esses times saem da Série A e não tem muito problema. Agora imagina o Botafogo na Série B, gente. Sem grana, sem torcida no campo, sem patrocinador. Agora o cara vai dizer, não vou torcer para o Flamengo porque eu vou encarar a Série B de cabeça erguida. Que isso, gente? Você está analisando o outro lado. Você está dizendo que se você fosse vascaíno, você torceria contra o Vasco para o Inter ganhar e o Flamengo não ser campeão. Nossa, peraí, faz essa conta de novo aí. Faz essa conta de novo aí. Peraí. Não, você está se colocando na posição do vascaíno, não do rubro-negro. Não. O Vasco... Ele tá para cair o Vasco, não é o Flamengo. O Vasco só depende dele. Depende dele. Mas ao fazer isso... Ele tem que ganhar. Até aí tudo bem. O que eu tô falando ao fazer isso, ele está promovendo um título rubro-negro. Não, mas aí ele tá tá pensando do nele. título rubro-negro. Mas ele não pode cair, ele tá dependendo da vitória para não cair. Aí é uma outra história. Ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar o jogo para não cair. Mas dói também. Ou não dói? Ah, meu amigo, mas aí é uma situação assim, você não tá dependendo do resultado do seu rival para não cair. Não, você é o rival que tá ajudando o outro. Você precisa só de você vencer o seu jogo, né? E depois os outros jogos, não basta vencer só o próximo, mas vencer o jogo para você se livrar do rebaixamento. Aí, se o rival vai se beneficiar disso, é uma outra história. Mas ali é uma coisa que depende de você. Depende de dói, você. hein? Aí, Dói, Zé? ele que ganha o jogo. Bem dói, hein? Entendeu? Pô, pra eu ser aí campeão, sim. ele que ganha de Aí sim, ele tem que ganhar. 0, entendeu? Dane-se. O título louro é meu. Eu vou ser o campeão. Eu vou terminar o ano mais feliz. Só tem um campeão. Se o meu rival ganhar o jogo, eu termino o campeão, que ele vença 40 jogos e me ajude. Porque no fim das contas, o que vai estar marcado? Que ele venceu, que o Vasco venceu o Sport ou que o Flamengo foi campeão? O Flamengo foi campeão. Ninguém vai nem lembrar que foi campeão por causa do Vasco. Vai lembrar que o Flamengo foi campeão em 2020. Tá lá, 2021, né? Que a temporada é o campeonato do ano passado. Vão lembrar que o Flamengo é bicampeão brasileiro. Essa é a leitura, William. Ô, William, abra sua mente, William. Pelo amor de Deus. Vocês me lembram. Abra suas asas, solte suas feras. Lulu Santos. Cantava um trecho assim, ó. Talvez eu seja o último romântico. É isso, vou fazer o quê, né? Olha, vamos colocar o Marco. Você e o Antero. Eu e o Antero, os últimos românticos. A gente vai comer mortadela aí, quando tudo isso passar, a gente vai comer uma mortadela juntos. O Antero comendo sanduíche de mortadela no Sport Center de sábado foi um caso à parte. Vamos falar sobre o Rafinha. Queijo ainda? Hein, se fritar é colocar um queijinho maravilhoso. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Bom, eu não almocei, então vamos lá. É o seguinte, vamos falar do Rafinha? Rafinha tá voltando, hein? Aspas para o ex-lateral do Flamengo. Ex ou vai ser lateral do Flamengo? Desembarcou no Rio hoje, entrevista ao Caio Mota do GE. Todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Flamengo, mas não vou me precipitar. Cheguei agora, vou matar a saudade da família. E essa semana, com calma, a gente senta e conversa. Tá fortalecendo uma posição, né, William? São dois grandes jogadores, experientes, caras de nome. Foi um movimento muito rápido do Rafinha, né? A saída do Flamengo, a ida pra Grécia, o retorno dele. Isso foi muito, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa. A gente imaginava que, meio que eu mesmo imaginava isso, né? O Rafinha já tem uma idade... Ele já foi vencedor, multivencedor no Flamengo, multivencedor na carreira. Eu achava que ele tinha ido para lá para ficar alguns anos, depois ele podia voltar para o Curitiba, né, que a gente sabe da vontade dele de encerrar a carreira lá, porque é o clube que o apresentou para o futebol. Me pegou um pouco de surpresa, assim, essa movimentação do Rafinha. Mas ele é um atleta que, né, tem estrela, assim como o Sormani falou, né? O Marcos Rocha no Mundial não tem estrela. O Rafinha tem muita, né? O Rafinha é um cara por onde ele passa, ele conquista títulos. Então, acho que pro Flamengo seria bacana. Tem identificação, todo mundo sabe do carinho que ele tem pelo Flamengo. O torcedor do Flamengo também é apaixonado por ele. Acho que vê com bons olhos. Eu só achei rápido demais, assim. A saída dele, o retorno. Eu acho que muita coisa aí poderia ter sido até evitada. Mas faz parte do jogo, né? E a gente torce para que ele
acerte aí em algum clube do Brasil e volte a fazer aqui o que ele mais gosta. Ele é bom jogador demais. Ele é bom jogador, ele é bom de grupo, ele sabe fazer ambiente. Muito do sucesso do Flamengo com o Jorge Jesus se passava também pelo Rafinha, porque o Jorge Jesus era um cara que botava o dedo na ferida e o Rafinha sabia levá-lo, né? Meio que no banho-maria, sabia conduzir muito bem o dia a dia. Então ele vai fazer bem para o Flamengo ou para qualquer clube que ele vier acertar no Brasil. Reforça o elenco, né, professor? Mas e aí, como é que fica essa situação? Se vier, tá? Se vier. E a pergunta que tá na tela é essa. O Rafinha falou que vai ficar com a família lá, vai pensar, depois conversa, tá? Pra deixar bem claro que não tem nada certo, nada ainda. Se vier, o cara desembarcou, tá aqui de volta, foi bem no Flamengo, os caras olham, pô, o Rafinha voltou, tá disponível, como é que faz? Tem que ir atrás do Rafinha? E aí, como é que fica a situação com o Isla, hein, professor? Só o Isla poderia responder. Do ponto de vista do elenco, ótimo. Porque aí o Flamengo teria algo que não teve nem nos áureos tempos de Jesus. 2 laterais direitos à altura desse time. Essa era uma fraqueza do elenco, inclusive daquele elencão de 2019. Sempre que precisava ali era um problema. Agora tem que avisar o Isla, né? Tem que conversar com o Isla. Particularmente para mim, se eu sou um técnico ou um dirigente e tenho à minha disposição Isla e Rafinha, eu não tenho dúvida nenhuma que numa dividida eu sou mais o Rafinha. Não só pelo que fez pelo Flamengo até aqui, mas pelo acumulado da carreira mesmo. Precisa ver também como é que tá o Rafinha, né? Esse momento dele foi um bate e volta muito rápido. Sim. A gente imagina que ele vai voltar perto do que ele estava rendendo. Então isso também é uma coisa a favor. Não é uma aposta tão no escuro assim. A gente viu os últimos Rafinhas aí nesse tempo tão tumultuado de pandemia, né? A gente tem uma ideia. Não é uma aposta tão no escuro assim. Se financeiramente o Flamengo puder bancar, porque aí você teria 2 jogadores para a mesma posição ganhando uma grana de titular, né? Também tem esse lado da história. Agora, do ponto de vista do elenco, do futebol, ótimo. O Flamengo teria finalmente 2 laterais à altura desse time que tem, desse elenco que tem. Coisa que não teve nem nos tempos de Jesus. Ou teve Rafinha ou teve Isla. Os 2 juntos seria até um luxo. Um luxo que podia gerar algum tipo de problema, o Sormani, ou não? Você acha que o Isla ia chegar e falar, não, beleza, esse é o cara que estava aqui antes de mim, Rafinha, legal, pega aí, eu visto o colete aqui, fico entre os reservas e tá tudo bem. Você acha que é simples assim? Duro, hein? Duro, hein? Duro, né? Duro, hein? Então, aí o William vai cair naquela história. Como é que um time que de repente vai ter Isla e Rafinha chega no segundo tempo e abre o bico? Isso não acontece, isso nós estamos supondo, né, que isso vai acontecer. Com isso na cabeça. Não, eu tô aqui inconformado com essa queda de rendimento do Flamengo, entendeu? Não, inconformado é a maneira de falar. Tem mais um para abrir o bico. Eu nunca estou dizendo aqui que eu fiquei inconformado, é a maneira de falar, porque eu não perdi meu sono por causa disso, entendeu? Lógico que não, eu fui fazer outras coisas depois que acabou o jogo. Mas eu não entendo como é que um time pode ter tantos jogadores e não conseguir manter um ritmo de jogo frenético. Eu estava vendo aqui aquela hora, o Facincani falou a respeito do calendário, de tantos jogos. O Flamengo fez, depois do break, né, em função da pandemia, o Flamengo fez 50 jogos, o Bragantino fez 42. Só que compara um elenco com outro. Na prática, quem sofre mais é o Bragantino. Quem sofre mais é o Bragantino. O Flamengo, há muito tempo, o foco do Flamengo é só o Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Não tem desculpa nenhuma aí. Entendeu? Não tem desculpa nenhuma. Por exemplo, o Flamengo dentro do brasileiro, do calendário do brasileiro, Sormani, o Flamengo joga uma quarta e um domingo, né, em algumas vezes, e depois, quando os times estão jogando Libertadores, né, que o Flamengo poderia chegar até a final, o Flamengo está treinando uma semana toda, como vai ter agora. O Flamengo tem uma semana inteira para trabalhar para o jogo, então não é um motivo esse calendário apertado para esse momento do Flamengo. O Fábio, tem um amigo meu, o Quarentinha, um amigo meu, palmeirense, ele é conselheiro do Palmeiras. Ele veio reclamar para mim, olha quantos jogos o Palmeiras está fazendo. Falei, o Quarentinha, o seguinte, é simples, abre mão da Copa do Brasil. Isso aí. Vai jogar, põe o time reserva para disputar o Brasileiro. Isso só acontece com quem está disputando várias frentes. Porque mostra que o time é bom. O calendário, essa é uma discussão longa. O calendário tem que ser repensado mesmo.
Sim. Esse negócio de ficar chorando tem que ser repensado. É lógico que são muitos jogos. Mas pro Flamengo agora, não. O Flamengo tem recursos, o Palmeiras tem recursos para você montar 2, 3 times. O Facincani mesmo falou. O Palmeiras tinha 35 jogadores. E o Vanderlei reclamava que o elenco era curto. Agora vai reclamar porque fez 10 jogos no mês? Aí eu queria que o meu time fizesse 10 jogos no mês. Porque ele estaria em várias frentes. Estaria disputando Libertadores, estaria disputando o Campeonato Brasileiro, estaria disputando a Copa do Brasil. Se planeja, ué. Planeja para isso. Não adianta querer mudar essa realidade. O torcedor do Flamengo, ele tem uma sensibilidade que quando o Flamengo treina menos, o Flamengo joga melhor. Quando o Flamengo tem uma semana inteira de treinamento, parece que o jogo do Flamengo não é tão intenso quando ele joga com mais frequência assim, né? Eu tenho essa opinião também, né? Eu acho que quanto mais jogos você tem, não 3 jogos numa semana, mas quando você entra em um ritmo de quarta e domingo, você consegue ter mais intensidade nos jogos, porque você já tá naquele ritmo em automático, né? Quando você tem, assim como ex-atleta, né? Quando você tem terça, segunda, terça, quarta, fica muitos dias, né, sem jogos, é muito treinamento, é muita encheção de coisa. Eu acho que o calendário tem que ser repensado. Isso é uma coisa que a gente pode debater isso por horas, né? Mas eu acho assim, como o Flamengo, vamos colocar o Flamengo hoje, esse calendário de quarta, domingo, depois uma semana para trabalhar aí no domingo, é o cenário perfeito para um time que quer ser campeão brasileiro. O Flamengo não pode reclamar dessa última, depois que o Flamengo é eliminado da Libertadores, o Flamengo não pode reclamar do calendário. O Flamengo tem um calendário perfeito para um time que tem um elenco como o Flamengo para a disputa do título.